E se você pudesse hackear o seu sucesso, você faria? Nos próximos minutos eu vou te mostrar como. Olá, meu nome é Washington Gonçalves, aqui do canal Valor Inovador. Se você já gostou desse tema, 2 formas de garantir o seu sucesso, se inscreva no nosso canal, já deixa o seu like, sempre tem material, sempre tem conteúdo e curta esse conteúdo que nós estamos compartilhando aqui com vocês. Você já deve saber que as suas ações determinam o lugar onde você vai chegar. Então, o seu sucesso depende do seu comportamento, depende daquilo que você faz, depende da sua ação. Só que você sabia que toda ação, todo comportamento, ele nasce do seu estado? Sabia que o seu estado influencia as suas ações? Então, nós temos estados que são estados que influenciam positivamente, nós temos estados que são estados que influenciam negativamente. Por exemplo, estados que influenciam positivamente, a confiança, amor, êxtase, alegria, são estados que vão influenciar as suas ações, o seu comportamento. Eu disse que o comportamento nasce do seu estado. Um estado positivo, como os que eu citei, vão influenciar positivamente as suas ações. Então, estes estados são aquilo que nós podemos chamar de estados enriquecedores, mas existem estados que nós podemos classificá-los como estados empobrecedores, São estados que vão te influenciar negativamente, estados como frustração, ansiedade, depressão. Estados como estes são estados empobrecedores. Eles vão te influenciar, eles vão influenciar as suas ações de maneira negativa. Mas talvez o que você não saiba é que dá para hackear os seus estados. Dá para administrar os seus estados. Você pode decidir isso, sabe por quê? Se toda ação nasce do seu estado, todo estado ele nasce da sua mente. Então a mente ela gera o seu estado e o seu estado influencia as suas ações. Já sabemos que são as nossas ações que nos levam ao sucesso. Só que eu gostaria de compartilhar aqui 2 formas de garantir o sucesso, e as 2 formas estão na mente. Então, a mente ela só responde a 2 coisas. Primeira coisa que a mente responde são as imagens que você cria dentro dela. Você, com a sua vontade, decide qual imagem você coloca dentro da sua mente. Essa mente, ela não discerne o que é verdade, o que é mentira, o que é real, o que não é. O que você coloca nela, ela acredita. Então, quando você visualiza, quando você coloca a imagem em sua mente, essa imagem tem poder de influenciar o seu estado, e o seu estado vai influenciar o seu comportamento. Daqui a pouco eu vou te dar um exemplo que vai deixar isso muito claro e você vai perceber o quão real e verdadeiro é o que eu estou te dizendo aqui agora. Então, primeira chave, primeira forma de garantir o seu sucesso é entender que, poxa vida, a minha mente, ela responde, ela acredita naquilo que eu coloco, nas imagens que eu coloco dentro dela, ela responde a isso. Então, dependendo da imagem que eu coloco na minha mente, ela vai gerar um estado, e esse estado vai gerar um tipo de comportamento. O que nós estamos fazendo é descobrindo camadas e hackeando na camada mais profunda. Agora, a segunda forma para garantir o sucesso, que também está na mente, é entender o seguinte, que a sua mente, ela responde, ela reage às palavras que você diz para ela. Da mesma forma que ela acredita nas imagens que você põe nela, ela também acredita nas palavras que você diz para ela. Então, a sua mente, ela acredita, porque a sua palavra tem poder. A sua palavra, inclusive, tem mais poder do que as palavras do outro para você mesmo.
Talvez você se chateia quando alguém te ofende, quando alguém diz que você não presta, quando alguém diz que você não vai dar em nada e não vai chegar em lugar nenhum. Só que a sua mente, ela ouve mais o que você diz para ela do que os outros diz para você. Entende? Por quê? Porque está nas suas mãos rebater o que os outros dizem sobre você. Então, se alguém diz para você que, por exemplo, você não vai dar em nada, a sua mente está ouvindo, mas ela quer ver a sua reação. E quando você, com a sua palavra, diz que eu vou mostrar que é totalmente o contrário, eu vou ser um sucesso, a sua mente ela vai acreditar mais no que você diz para ela do que no que os outros dizem. Bom, duas formas. Primeira forma é você entender que a sua mente ela acredita nas imagens que você coloca, ela responde às imagens que você coloca lá. Então, visualize. Segunda coisa, a sua mente responde ao que você diz para ela. Então, diga. Então, abra sua boca e fale. Porque o lugar onde você quer chegar, antes de você chegar lá materialmente, você precisa chegar aqui. E quando aqui você já vê o lugar, você conseguir ver o lugar de sucesso, aí sim, isso começa a se tornar realidade. Então guarda isso aqui, ó. A mente, ela responde a duas coisas: as imagens e as palavras que você diz para ela. E aí, o que ela vai fazer? Ou com as imagens ou com as palavras? Ela vai gerar um estado em você. Agora, esse estado pode ser enriquecedor ou pode ser empobrecedor. Depende do que você disse para sua mente. O que acontece é que esses estados eles vão influenciar os seus comportamentos. E são os seus comportamentos, as suas ações, que vão determinar o lugar onde você vai chegar. Sabe o exemplo que eu disse que eu ia dar? Bom, imagine comigo o seguinte. Vamos imaginar uma cena hipotética aqui. Uma esposa que ela fica em casa e o marido trabalha fora de casa, ela trabalha em casa, o marido trabalha fora de casa e o marido chega em casa todo dia às 17 horas da tarde. Imagina isso comigo. E aí, num determinado dia, ele não chega às 17 horas da tarde. Não chega às 17h10, às 17h20, às 17h30, às 18 horas, e ela pega o celular e liga para ele. Só que ele não atende, né? Só dá caixa postal. E aí ela começa a visualizar, ela começa a imaginar coisas. Imagine que ela esteja visualizando que o marido está traindo ela. Imagine que ela está visualizando que o marido ele está envolvido com outra mulher. E ela começa a ver essas imagens em sua mente. Qual é o estado que essa visualização vai gerar nela? Vai gerar talvez raiva, vai gerar talvez ódio, vai gerar talvez rancor. Aí supomos que esse marido ele chega em casa, sei lá, 18h30, 19 horas, não importa. Mas quando ele chega em casa, ela já está num estado que vai gerar um comportamento ruim, um comportamento nada positivo. E ele chega em casa, por que ele chega em casa tarde? Ele chegou em casa tarde porque o carro quebrou e onde o carro quebrou ele não tinha sinal de celular. E aí a hora que conseguiu a ajuda, alguém o ajudou e ele foi para casa. Chegou tarde em casa querendo explicar para sua esposa o que havia acontecido com ele, só que ela não sabia da história. Ela estava acreditando em algo que ela disse para ela mesma. E aí quando o marido abre a porta e entra em casa, aí ela joga os pratos, ela joga o chinelo, ela começa a xingar, ela começa a ofender, ela bate nele. Percebe que esse comportamento, essas ações, né, surgiram de um estado, e o estado surgiu da mente. A mente construiu todo o cenário produziu um estado e o estado produziu aquele comportamento. Ela poderia ter pensado outra coisa. O marido atrasou, ela poderia, de repente, estar assistindo a TV e ver um acidente na TV, justamente onde o esposo passa. E ela vê um carro parecido com ele envolvido num acidente. E ela começa a ligar para ele e não atende da caixa postal. E aí ela começa a ficar desesperada. Por que ela ficou desesperada? Porque ela começou a visualizar que o marido dela morreu.
que o marido dela partiu dessa para outra. Ela começou a dizer para ela o que vai ser de nós sem ele. Tanto essa visualização quanto as palavras que ela disse para a mente geraram um estado desesperador. E o estado desesperador vai gerar um comportamento. De repente o marido chega em casa, 18h30, e ela sai correndo e abraça o marido e chora nos braços do marido e diz que o ama. Percebe como a nossa mente ela vai produzir um estado e o estado vai gerar um comportamento e ela nem sabia o que aconteceu. Ele nem estava envolvido no acidente, porque senão não teria chegado em casa. O carro tinha quebrado em outro lugar, por exemplo. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Se você não sabe o que vai acontecer amanhã, por que nutrir imagens ruins e palavras ruins? Aproveite o hoje, que é o presente que você tem, e visualize do jeito certo. Fale palavras corretas. Tenha boas afirmações acerca de você mesmo. E aí tudo isso vai gerar um estado, e esse estado vai gerar a ação correta, o comportamento correto. Então, tá aí duas formas de garantir o seu sucesso. Saiba que a sua mente, ela só responde a duas coisas: as imagens que você coloca nela e as palavras que você diz para ela. Então, eu me despeço por aqui. Se inscreva nas nossas redes sociais, siga-nos e até a próxima. Tchau!